Coisa linda, né? A palavra de Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Está no Atos dos Apóstolos. Nós vamos já estar orando. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Realmente esse último louvor aqui é forte nesse tema aqui, viu, irmãos? Glória a Deus. É Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? Que fala de um grande tirano aí, Herodes, né? Que mais para frente Deus tocou nele. Glória a Deus. Você já viu um homem ficar com seu corpo todo aprodecido, irmãos? Foi o Herodes, viu? Deus tocou nele, que o corpo do rei Herodes estava podre. E depois começou a criar bicho sobre o corpo dele. E ele foi comido de bicho. Porque tocou na igreja, né? Tocou no servo do Senhor, matou a Tiago, né? Nós vamos ler aqui agora e é forte, hein? Glória a Deus. Capítulo 12, primeiro, que diz assim: Por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. E vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães e asas. E tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apreendê-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados e acorrentado com 2 candeias e sentinelas à porta, e guardava o cárcere. E eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram e das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E ele assim o fez e disse: mas põe a capa e segue-me. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, forte esta palavra. Que palavra tremenda, Senhor. Que fala sobre o teu servo, e fala sobre ministério. E o louvor também, papai querido, falou conosco, que está introduzido também a fé deste homem, a fé da igreja. Como pode, Pai, aleluia, o homem saber que vai ser morto e dorme? Porque Pedro lembrou de uma palavra que Jesus falou para ele, que ele não ia morrer agora, ele não ia morrer naquele tempo, aleluia, e ele lembrou, mas ele estava preso. Ele falou: já que eu não vou morrer, eu vou dormir, porque o meu mestre me falou. E ele dormiu, e o Senhor Jesus enviou o teu anjo, meu Pai, naquela prisão. Oh, glória a Deus, entrou naquela prisão, aleluias. Não é diferente a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, em todas as áreas espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode assentar, irmão. Irmãos,
nós podemos ver algo muito forte nessa mensagem. Que tinha um demônio operando naquela época ali, demoníaco mesmo. Um demônio que perseguia a igreja, perseguia os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, que pregava a palavra, né? E esse rei Herodes estava endemoniado, irmãos. Endemoniado. Mas ele mexeu com as pessoas erradas, né? Mexeu com a pessoa errada. Ele tinha o título de rei, tinha o título de dominador, né? Mas ele esqueceu uma coisa, que Pedro era do Senhor Jesus. A igreja era de Jesus. Aleluia. Ele esqueceu isso. Ele fez algo no teu coração que agradava a ele e agradava os judeus. Mas por que os judeus? Mas os judeus não é escolhido do Senhor. Os judeus, aleluia, não deveria estar ali também orando por Pedro, mas como se os próprios judeus é que lançou Jesus na cruz do Calvário. Se os próprios judeus é que perseguia, mandava perseguir a Cristo. Mas tem uma palavra muito forte aqui, que me chamou a atenção de Pedro, né? Tiago já tinha sido morto, né? Tiago já tinha sido morto, mas Pedro estava na prisão. Só que Pedro, ele lembrou de uma palavra que Jesus falou para ele, que ele não ia morrer agora, né? Mas ele sabia que ele ia ser morto. No outro dia ia ser morto, apresentar na Páscoa, depois da Páscoa ele ia ser morto. E a Bíblia diz que Pedro então, eu vou dormir. Eu não vou morrer mesmo. Eu vou dormir. Mas ele sabia que no outro dia ele ia ser morto. Mas ele lembrou da palavra que Jesus falou para ele. Ele lembrou da promessa, que ele tinha que fazer muita coisa ainda além do que ele já tinha feito. Incomodou o diabo, incomodou Herodes. Eu matei a Tiago, o judeu gostou, agora vou matar, prender esse preso e matar ele também. Mas ele se esqueceu, irmão. Tinha uma liderança ali. Tinha uma liderança que tinha contato com a terra e com Jesus, que estava na direção ali da vida de Pedro, que estava na direção da igreja. Ele esqueceu que quem manda na igreja é Jesus. Quem tem o controle da igreja é Jesus. Quando Pedro estava preso, a igreja estava de joelho dobrado, orando pela vida de Pedro. Solta Jesus, dá um livramento para Pedro. Amanhã ele vai ser morto. Depois da Páscoa ele vai ser morto. Solta ele e via lá a providência. Irmãos, não se preocupe quando vir uma tempestade sobre a tua vida. Tem gente que já não dorme mais por causa da luta, da tempestade. Esquece que Jesus está na tua vida, que Jesus tem um controle. Tem pessoas que tomam remédio para dormir, mas o remédio já não está fazendo mais efeito. Ele continua tomando remédio e não consigo dormir. Liga para nós, pastor, eu não consigo dormir. Eu não sei o que está acontecendo. Aí ele falou, irmã, não dobre o teu joelho. Ore a Deus, que você vai dormir tranquilo. O que está te perturbando? A sua mente? O que está perturbando o teu corpo? O que está te perturbando? Vamos dobrar o joelho junto comigo, que eu vou estar orando aqui, e você vai dormir. Irmão, às vezes as pessoas falam, mas por que você gosta de dormir, irmão? Porque na época que eu vivia no mundo, eu não dormia. Mas agora eu durmo, tranquilo. Quando dá 3 horas da manhã, minha esposa está perguntando, o que você está fazendo? Estou orando. 3 horas da manhã, se vocês me ligar lá, eu estou de joelho dobrado orando. Minha esposa é testemunha. Porque eu tenho um propósito, irmão, e um compromisso com a palavra de Deus, com um compromisso com Jesus. Ela acorda, está orando, vamos orar, filha, também. Ela ora um pouquinho, vai dormir, eu continuo orando. Porque eu sei que Deus vai fazer algo através da minha oração. Porque tem muitas pessoas que vão entrar, aleluia, nas bodas. Tem coxo aí que está precisando de andar. Tem cego que está precisando de enxergar. Tem pessoas que estão na bebida. E o inimigo está oprimido. Eu preciso de orar. Eu preciso dobrar meu joelho 3 horas da manhã e orar. Porque tem alguém que precisa, pastor, da minha oração. Tem alguém da minha família que está precisando da minha oração. E eu quero dizer que a igreja orava.
O espírito de morte estava ali, é hoje. Eita Deus tremendo, aleluia. E o anjo do Senhor já estava lá no céu, derramando, aleluia, só a ordem de Jesus, desce lá agora. E quando ele desce na prisão, aleluia, há um grande estrondo e uma luz iluminava a prisão. Eita Deus, mistério. Uma luz iluminava. E quando a luz do Senhor, enviada pelo anjo, ilumina uma prisão, cega os soldados. Ele fica preso ali, ele não consegue sair. Porque o anjo, ele entra, abre as cadeias, as portas da prisão, ele entra. E quem estava lá? Pedro estava dormindo. O anjo bate assim. Pedro, você quando está dormindo, se alguém levanta você, você levanta assim, né? É o quê? O que é que está acontecendo? É o quê? A Bíblia disse que o anjo do Senhor disse: desperta, apressa-te, coloca as tuas sandálias. Mas e como é que ele pode colocar a sandália? Se ele estava preso. Mas quando o anjo entra na prisão, as cadeias caiu por terra. Você está entendendo? Quando o anjo entrou na tua casa, as cadeias caiu por terra. Aleluia, seja quem for maldição, aleluia, seja quem for inveja, quando o anjo tocou o pé lá, as portas se abriram sozinho da prisão, e uma luz iluminou aquela prisão, aleluia, e Pedro estava dormindo, sossegado, porque ele lembrou da promessa. Não fique como os ímpios, irmão, que não tem paz, que não dorme, que está preocupado o dia da manhã. Dorme sossegado, porque que no outro dia você vai levantar e dizer: eu dormi e acordei porque o Senhor me deu vida. Porque o meu propósito, o meu problema eu entreguei na mão do Senhor. Irmão, Pedro entregou aquele grande problema nas mãos de Jesus. E Jesus enviou o teu anjo. E abriu aquela prisão. Irmão, Pedro ainda tem uma grande obra. Pedro vai pegar para 3.000 pessoas e vai ser salva, porque aceitou a Cristo. Pedro ainda vai, irmão, fazer grandes milagres. As pessoas vão ser curadas quando Pedro passar, a sombra de Pedro vai curar os enfermos. Pedro ainda vai fazer grande obra na terra. E Jesus falou: Pedro, agora você não vai morrer. Vai morrer no tempo certo do Senhor. Que Ele é o único apóstolo que diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Se é para mim morrer, me põe de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre, como o meu Senhor Jesus. Olha que homem, que fé. Um homem que é tirado lá, irmão, aleluia, de pescador, brabo. E Jesus faz uma grande obra na vida de Pedro. E Pedro está incomodando, porque Herodes, não, nós temos que prender esse homem. Porque ele está fazendo um arraso aqui na cidade, e todo dia os judeus vêm aqui para que prende Pedro. Prende Pedro. Então Herodes foi e prendeu a Pedro. O anjo do Senhor, irmão, imagina naquele momento, você está na prisão, dormindo, tranquilo, e o anjo bate nas suas costas: levanta-te, depressa. Mas por que o anjo falou isso, irmão? Levanta rápido. Porque as coisas de Deus tem que ser rápido, não pode ficar demorando. Lembra quando os dois anjos falou para Ló: vamos Ló, sai depressa. Sai depressa, porque nós vamos destruir essa cidade. É depressa, irmão. No momento do toque das trombetas, aleluia, que o anjo tocou nele ali: põe a tua capa, as tuas sandálias e segue-me. Aí vai Pedro seguindo o anjo. O anjo vai na frente e Pedro vai atrás. Imagina você agora o que está passando ali na mente de Pedro. É um sonho? É realidade? É uma visão? Está entendendo o mistério? Eu estava preso, já estou aqui solto. Cadê as gemas? Cadê
as candeias que estavam sobre meus pés? Cadê? Não tem nada. E ele vai acompanhando o anjo. E quando ele chega na saída da prisão, o anjo desaparece. Mas eu quero dizer que a igreja estava orando. Enquanto você, irmão, está em casa, enquanto você está no trabalho, enquanto você sai para as suas festas, não tem problema. As pessoas têm o dia de lazer, mas não pode deixar o compromisso com a casa do Senhor. A igreja está orando por você, porque a nossa primeira oração é o quê, irmãos? Não é só orar por nós. Quando nós vamos trabalhar o nosso joelho, nós oramos pela nossa família. E quem é a nossa família? Minhas sobrinhas que estão aí, meu irmão, meus irmãos que a gente conheceu, as pessoas que estão lá, nem conhecem nós ainda, nós estamos orando por eles. Essas pessoas, com a minha esposa aqui, acabou de pregar aqui também, né? Sobre as bodas. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão lá, sem vida, sem vigor, sem paz, sem amor, né? Desprezado, alguém olha para eles, aleluia, aí não tem mais jeito. Eu quero dizer que tem jeito sim, igreja. Eu quero dizer que tem igreja para o beberrão, tem sim jeito para o maconheiro, tem sim, igreja, tem jeito para aquele que rouba, tem, se arrepender dos teus pecados e vir para as casas do Senhor e levantar suas mãos e aceitar Jesus, tem jeito. Tem. O Senhor colocou uma pessoa na nossa vida, irmão. Um jovem. O jovem bebia. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente tinha que sair da nossa casa para ir visitar este jovem, que ele estava com um revólver na mão, querendo se matar. E quando nós chegava lá, que eu estendia as mãos, pode sair da vida dele. E o demônio saía. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o jovem se libertou. Hoje o jovem é um grande pregador da palavra de Deus. Casou, tem família. Eu quero dizer, irmão, sempre vai ter alguém para você orar. E não importa a hora que você tem que ir para orar pela pessoa. Se alguém ligou, desperta-te, depressa, irmão. Põe a tua capa, a tua sandália e segue-me. Eita, Deus tremendo, hein? Negócio estreitou agora, né? Glória a Deus. Mas esse foi o chamado que Deus chamou vocês. Deus não chamou vocês para ficar parado na terra, não. Deus tem uma obra com vocês que estão aqui. Essa é a hora, é o momento. Não se preocupa não que Deus vai cuidar da tua família. Não se preocupa não que Jesus já está cuidando. Aleluias, glória a Deus. E Pedro sai e vai para onde? Aonde estava a igreja orando. E quando ele bate na porta, ele diz: sou eu, Pedro. Aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, quando alguém está em perigo, alguém está para morrer, você continua orando, não desista, até que venha um sinal de vida ou de morte, mas vai vir um sinal, e o sinal daquele dia foi de vida, o sinal naquele dia foi de alegria. O espírito da morte perdeu uma, mais uma. Aleluia. Aquele dia foi dia de alegria. E hoje está sendo dia de alegria, para saber que Jesus tem poder e tem domínio. Jesus tem poder e domínio sobre os reis, governadores. Jesus tem poder e autoridade, aleluia, sobre as nações e nações. É Ele que manda, é Ele que domina. De calacho command the fly. Aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, tudo que está acontecendo, só vai acontecer alguma coisa quando o nosso Senhor permite sobre a face da terra. Tudo que acontece sobre a igreja, aleluia, só vai acontecer se Jesus permitir. Mas senão o diabo vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não se preocupa não. Você trouxe a foto do seu pai, da tua mãe, dos teus parentes.
Jesus já está trabalhando na vida dele e vai libertar. O Senhor já vai libertar. Eu quero dizer, assim como Jesus tirou Pedro da prisão, Jesus vai libertar, se você crer nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Porque na tua casa pode não ter um Pedro lá. Pode sair de lá um pregador da palavra de Deus. Aquele que bebia, que aprontava, que dava trabalho. Estendeu as mãos para Jesus, Jesus libertou ele. E hoje está pregando a palavra do Senhor. Pode também acontecer na tua vida e na tua família, se você crer. Você pode estar pensando aí, Senhor, estou aqui, mas eu deixei alguém na minha família. Senhor, que o mundo não tem mais jeito, que a família diz que não tem mais jeito. Mas eu creio nessa palavra que o pregador está pregando. Assim como o Senhor tirou Pedro da prisão, enviou o teu anjo, o anjo desceu naquela prisão, iluminou aquela prisão, e tocou nas costas de Pedro. Pedro, levanta-te, calça as tuas sandálias e também aproveita e pega a tua capa e segue-me. Vai ter um sinal de libertação na tua família. Vai haver milagre lá. Vai haver cura e libertação no meio deles. Aleluia. Não porque ele não queira, mas é o propósito que você colocou nas mãos do Senhor. Você colocou um papel escrito: Senhor, salva meu irmão, salva minha mãe, salva meus filhos, salva minha família. Essa palavra aqui era poderosa. E o Espírito Santo, aleluia, que está operando aqui na igreja, está operando lá no meio da tua família, da tua linhagem. Aleluia. Ele está falando que vai sair da tua linhagem, pregador. Vai sair da tua linhagem, aleluia, levita. Mas tem que crer, porque hoje é palavra de fé. Pedro lançou uma fé no coração dele. Herodes falou que vai me matar. Já que eu vou morrer, eu vou dormir. Imagine, irmão. Pedro, não, eu vou dormir porque eu não vou morrer agora. Porque quem falou para mim não foi o homem. Quem falou para mim foi Jesus Cristo. Se Jesus falou para você que essa enfermidade não vai te matar, crê. Que essa enfermidade vai passar, crê. Que essa enfermidade que estava, não está mais no teu corpo. Hoje, o Senhor está colocando as mãos. Aleluia. Glória. Assim como Jesus pegou nas mãos da sogra de Pedro, que ela estava enferma de febre, e quando pegou nas mãos, a mulher já ficou curada. Já ficou curada. Aleluia. Jesus pode também tocar em você hoje. E essa enfermidade que está te incomodando, que o inimigo pensou, eu vou levar ela com essa enfermidade, é agora. Mas o inimigo esqueceu que você tem promessa de salvação e tem promessa de ministério. Mas tem que dar lugar para o Espírito Santo. Tem que se desligar desta terra, das coisas deste mundo, para que o Senhor comece a fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Eu vejo muitos altares aqui, que está precisando de uma reforma aí, viu? Eu vejo muito altar que está precisando de uma reforma. Aleluia. Tem altar quebrado que está aqui. Tem vida que está aqui que está precisando de uma reforma espiritual. Hoje é a noite do seu altar ser restaurado. Hoje é a noite do seu altar ser restaurado. E você vai levar esta restauração para a tua casa. E quando você colocar os pés na tua casa, que você vê a pessoa que precisa de uma libertação, você vai olhar para esta pessoa e vai lembrar desta palavra. O Senhor Jesus falou que vai libertar, e eu creio.
O Senhor que tirou Pedro da prisão, eu creio. Aleluia. E eu quero dizer que Herodes foi tocado, viu? Você vai ser tocado pelo Espírito Santo. E Herodes foi tocado pela mão de Deus para ele morrer e saber: quem mexe com a igreja, mexe com Jesus. Quem mexe com os apóstolos, está mexendo com Jesus. Ande na posição, meus irmãos, para que ninguém te acuse, para que ninguém diz: mas ele está na igreja, não está acontecendo nada. Deus, ele trabalha em silêncio. Não é como o homem quer, é como Jesus quer. Talvez você venha aqui dar um passo, 2, 3, 4, 5, 6. Nas 7 voltas as muralhas caem por terra. Porque o Deus de Israel mandou que rodeasse, 7, Nas 7 vezes, o grito de glória e as muralhas iam cair por terra, Josué com seu exército obedeceu a palavra do Senhor, E o povo ficava imaginando: que povo louco é esse que rodeia, não acontece nada. Só barulho de trombeta, só barulho, não acontece nada. Mas o diabo sabia que ele ia perder mais uma batalha. Porque o diabo, ele é espírito, ele ouve. Ele sabia qual era o propósito daquele exército. E Josué estava rodeando ali. Ele estava na direção de Deus, irmãos. Quando você está na direção de Deus, tudo vai acontecer de bem na tua vida. Quando você está no propósito do Senhor Jesus, tudo que você colocar, aleluia, Jesus vai colocar as mãos e vai te abençoar. Muitas vezes vem enfermidade para a vida das pessoas. Vem enfermidade para nossas vidas. Tem vezes que a minha pressão está lá em cima, Falei: Jesus, toca aí na pressão. E tem vezes que a gente tem que tomar remédio. E tem coisas que Jesus faz, mas tem coisas, se você está com dor de cabeça, você toma um dipirona, a dor de cabeça vai embora. O Senhor gosta de coisas grandes, irmão, sinais grandes. Coisas que o homem não pode fazer, é isso que eu estou falando para a igreja. Coisa que o médico diz: não tem jeito. Não tem mais jeito, aí é onde Jesus entra. Tem jeito sim. Tem jeito sim. A palavra do homem que não tem mais jeito, mas a mão de Deus, quando ele toca, tem jeito. E o milagre acontece. Amém? O anjo do Senhor não só entrou nessa prisão. O anjo do Senhor estava ali em Jerusalém, na liderança do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja estava ali. O anjo estava guardando a igreja ali, observando. Tudo que acontecia, Jesus vai lá. O anjo ia lá e fazia. O anjo ia lá e fazia. Porque o anjo está na direção também de Deus. Amém? Fica de pé em nome do Senhor.